Paz do Senhor Jesus, queridos, tudo bem? Estamos de volta com a nossa disciplina Bibliologia 2 para estudarmos a lição de número 3, onde trataremos sobre a mensagem da Bíblia. A lição 2, que estudamos na aula passada, tratou sobre a composição da Bíblia. A palavra-chave para a lição de número 3 é sobrenatural. Esta palavra vai nortear toda a nossa terceira aula, toda esta lição, sobrenatural. A Bíblia possui uma mensagem sobrenatural. Como já vimos, a Bíblia foi revelada de forma sobrenatural. O conteúdo da Bíblia foi revelado de forma sobrenatural. Os escritores foram inspirados de forma sobrenatural para registrar a revelação. E, por fim, vimos também na lição passada que a compreensão, o entendimento da Bíblia também se dá de forma sobrenatural pela iluminação do Espírito. Sobrenatural é um termo que norteia a Bíblia. Vimos na aula passada também que a própria Bíblia reivindica para si a sua inspiração. Nós chamamos isso na teologia de evidências internas. Hoje, a nossa ênfase nesta presente lição será sobre evidências externas que estão registradas na Bíblia. O cumprimento das profecias. Um olhar em vosso manual certamente já fez você perceber que há uma ênfase no sobrenatural e, mais especificamente, relacionado às profecias bíblicas. As profecias bíblicas foram dadas de forma sobrenatural e a Bíblia registra o cumprimento delas de forma sobrenatural. E ainda nos nossos dias temos contemplado a profecia sendo se cumprida e outras ainda se cumprirão de forma sobrenatural, porque Deus é aquele que move por seu Espírito, que inspira por seu Espírito os profetas para vaticinarem, para preverem acontecimentos futuros. E sendo Deus quem fala, ele cumpre. As promessas incondicionais de Deus foram, continuam e serão cumpridas, porque foi Deus quem prometeu. E Deus é fiel em cumprir todas as suas promessas, em realizar seu plano e fazer com que as profecias se concretizem. Essa terceira lição vai abordar alguns aspectos da profecia bíblica em torno de eventos sobre os quais nos deteremos. Profecias sobrenaturais e cumprimento sobrenatural. O nosso manual, em primeiro lugar, na lição 3, nos chama a atenção para as profecias sobrenaturais acerca da nação de Israel. E para falarmos um pouco sobre o tema, sobre o assunto, nós vamos nos reportar à Bíblia Sagrada, abri-la, você pode fazer isso junto comigo? Abri-la no livro de Gênesis, capítulo de número 12. Gênesis 12, porque nós vamos contemplar
nesse registro bíblico, a chamada de Abraão e uma promessa de Deus, promessas de Deus para a vida de Abraão, que se relacionam diretamente com a criação da nação de Israel. Israel é o nosso foco nessa nossa primeira abordagem sobre a profecia e o seu cumprimento. Em Gênesis capítulo 12, versículos 1, 2 e 3, nós temos o registro destas promessas feitas diretamente por Deus a Abraão e registradas aqui em Gênesis, que é parte do Pentateuco, cuja autoria tradicionalmente é outorgada ou reconhecida como sendo de Moisés. Gênesis 12, verso 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação. Aqui está a primeira profecia relacionada a Abrão e a nação de Israel. Esta grande nação que Deus promete, a partir de Abrão, fazer, fundar, estabelecer, é a nação de Israel. Em seguida, o texto bíblico diz: abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. A promessa de Deus na vida de Abraão, de onde provém e a partir de quem a nação de Israel surgiria, ao mesmo tempo em que é promessa de bênção para a vida dele, porque o Senhor disse: eu vou te abençoar, eu te abençoarei. A própria promessa de Deus na vida de Abraão e seu cumprimento resultaria em bênçãos para outros. O verso 3 confirma isso quando diz: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. No propósito da criação de Israel, a partir de uma promessa feita a Abraão, estava a bênção de Deus estendida a todas as famílias da terra. E, obviamente, isso vai implicar ou falar diretamente sobre Jesus, que nasceria judeu, descendente de Abraão. A palavra de Deus é tremenda, é maravilhosa. A profecia bíblica dada por Deus, como já falamos, a seu tempo se cumpre. Havendo as dificuldades que possam haver, os obstáculos que venham surgir, Deus é fiel no cumprimento da sua palavra. A Bíblia, como já vimos, é um livro infalível, inerrante, inspirado, e as profecias bíblicas possuem essas características porque estão registradas aqui. Também são inspiradas, são infalíveis, são inerrantes. Deus começou a cumprir a sua promessa de forma sobrenatural, conforme o registro bíblico, na vida de Abraão e sua esposa Sara, já avançados de dias. Deus, de forma sobrenatural, abriu o ventre, a expressão idiomática hebraica. Sara era estéril, mas um filho
em idade avançada, foi gerado na união de Abraão e Sara. Nasceu Isaac. Em Isaac, as promessas foram renovadas. Depois, no período patriarcal, vem na sequência a história de Jacó, que mesmo não sendo o primogênito, o descaso de Esaú faz com que ele perca a bênção da primogenitura. E através de Jacó, que depois tem o nome mudado para Israel, Deus continua no avançar do cumprimento das suas promessas na vida que fizera a Abraão. Agora na vida de Jacó ou Israel, que tem filhos, e estes filhos vão encabeçar ou nominar as 12 tribos que futuramente seriam assim identificadas e se estabeleceriam na Terra Prometida. Depois do livro de Gênesis, com essa história patriarcal, desse cumprimento sobrenatural da profecia de Deus, do cumprimento da profecia, da palavra, da promessa de Deus, aí não usa o termo profecia, o registro é profético, vinda da boca de Deus é promessa de Deus. Só para deixar claro aqui as especificações, as definições mais pertinentes. Toda palavra que sai direto da boca de Deus é uma promessa de Deus. À medida que Deus usa um profeta para registrar a profecia por escrito, para falar, para registrar a promessa por escrito, ou falar a promessa de Deus, essa promessa se transforma em profecia. Toda promessa de Deus, mediada por um registro escrito, por uma palavra inspirada também, assim como a escrita, é promessa que se torna palavra profética. No livro de Êxodo, Deus dá continuidade ao cumprimento da sua promessa feita de forma sobrenatural a Abraão, no momento em que, depois de permitir que o povo de Israel, movido por uma fome, descesse para o Egito, e lá depois fosse escravizado, Deus levanta Moisés como libertador do povo. No capítulo 3 de Êxodo, nós temos o chamado sobrenatural de Moisés, quando Deus se revela a ele no meio de uma sarça que ardia, parecia que estava pegando fogo. Ali Deus fala com Moisés e revela o seu plano de libertação de Israel, da nação, do povo de Israel, do povo hebreu, do Egito, e cujo líder nesse processo seria o próprio Moisés. Deus estaria intervindo de forma sobrenatural e interviu com as pragas, com a abertura do Mar Vermelho. E durante os 40 anos que o povo de Israel passou no deserto, peregrinando, Deus sustentou o povo de forma sobrenatural, transformando águas amargas em águas doces, fazendo água jorrar da rocha, fazendo com que maná e codornizes viessem do céu. Deus promete e Deus vela por sua palavra para cumprir, conforme disse o profeta Isaías. Ao final dos 40 anos de peregrinação do povo de Israel no deserto, Moisés morre, Josué o sucede na liderança, e a partir do livro de Josué, nós vamos continuar contemplando nas Escrituras o sobrenatural, através de conquistas já na Terra Prometida,
conquistas onde, de forma miraculosa, Deus coopera com o povo para derrotar cidades fortificadas, como o caso de Jericó, um dos casos mais conhecidos. De Josué nós entramos no período dos juízes, e a promessa de Deus feita a Abraão permanece de pé. Apesar dos altos e baixos da nação no período dos juízes já estabelecida na terra, Deus levanta libertadores, que são exatamente os juízes, e também coopera com eles, no sentido de preservar a nação. Depois do período dos juízes, nós vamos ter o período dos reis, onde os profetas têm um papel também fundamental, principalmente, com advertências relacionadas a fazer, ou advertências direcionadas com o propósito de que o povo de Israel não se contaminasse com a idolatria, com a imoralidade das nações vizinhas, ou viesse a se arrepender caso se envolvesse com essas práticas. O período dos reis, infelizmente, vai ser um período de grande também instabilidade, como foi Juízes, mas de uma decadência contínua, onde gradativamente o distanciamento de Israel da nação como um todo, de Deus, vai se agravando. Nós vamos ter o registro da divisão dos reinos, Reino do Norte, Israel, com capital Samaria, Reino do Sul, Judá, com capital Jerusalém, e os dois reinos, o do Norte e o do Sul, primeiro do Norte, depois o do Sul, vão entrando em decadência espiritual, para experimentarem um doloroso cativeiro ou cativeiros. Uma ação disciplinar de Deus para tratar da nação. Deus sempre teve um remanescente fiel. E apesar dessas oscilações no contexto espiritual e moral, dessas instabilidades do seu povo, ele cuida de disciplinar, de tratar, de curar o seu povo, para em graça, misericórdia, amor, bondade e soberania, cumprir a sua promessa, cumprir o registro dessas promessas em forma de profecia, fazer cumpri-lo de forma sobrenatural, como sobrenaturalmente foram dados. A promessa a Abraão, feita a Abraão de uma nação, já era uma realidade. A nação já tinha rei, teve seus reis, mas agora passa por um período de cativeiro. Deus preserva a nação de forma sobrenatural no cativeiro, restaura a possibilidade do retorno da nação à sua terra, trabalha para isso se tornar uma realidade, a possibilidade se torna realidade, e pela intervenção divina, registradas no livro de Esdras, Neemias, Malaquias, Ageu, nós vemos Deus trabalhando na história e possibilitando a reconstrução do templo, a reconstrução dos muros e a reedificação de toda a nação, a restauração de toda a nação, para que nos dias de Jesus, que é para onde nós vamos agora, nos dias da encarnação do Verbo, nos dias em que o Filho de Deus viveu, nasceu, viveu, encarnou, humanizou-se, cumpriu seu ministério, a nação já estivesse plenamente restaurada, obviamente sofrendo nas mãos de um domínio romano em todo o mundo na época,
Esse é o contexto político do período onde Jesus nasce, onde o Filho de Deus se torna homem e, de forma sobrenatural, a nossa lição vai tratar na sequência da continuidade do cumprimento da promessa de Deus feita a Abraão, agora com a nação sendo uma realidade, nasce de forma sobrenatural, humaniza-se de forma sobrenatural o Filho de Deus. O Verbo se faz carne. Jesus nasce. Mas também os fatos relacionados ao nascimento de Jesus estão profetizados. Tem a ver também com esse elemento sobrenatural das Escrituras. A mensagem sobrenatural da Bíblia. Por exemplo, em Gênesis capítulo 3, verso 14 e 15, a palavra profética, a promessa de Deus e o seu registro profético diz que nasceria da semente da mulher, o Redentor e Salvador do mundo. Em Isaías 7,14, a profecia vai dizer que nasceria de uma virgem. Em Miqueias 5:2, que nasceria em Belém. No Salmo 2:7, ele seria filho de Deus. A promessa sobrenatural acerca do nascimento de Jesus se cumpre cabalmente, de forma sobrenatural, no curso da história. Como já vimos, o registro bíblico da história é um registro fidedigno, verdadeiro. Não é mitologia, não é ficção historicizada. Não. A história registrada, narrada na Bíblia, diz respeito a fatos que aconteceram. E o seu registro foi inspirado por Deus. Não apenas os fatos que envolveram detalhes do nascimento de Jesus foram profetizados e se cumpriram. Mas nós vamos encontrar também na Bíblia, fatos relacionados à vida de Jesus. Mas antes, nós vimos as profecias, mas nós vamos encontrar em João 1:14 o cumprimento das profecias acerca do nascimento de Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O registro de Mateus sobre o nascimento de Jesus, um único versículo, é fantástico. Vale a pena lembrar que nos evangelhos, no Novo Testamento, nós vamos encontrar o anúncio do nascimento sendo feito, a predição por anjos, a anunciação feita a Maria. É bom também frisar isso, que não apenas o Antigo Testamento, mas o Novo Testamento, antes do nascimento de Jesus, nós encontramos uma promessa, a predição, no sentido de dizer antes do fato acontecer, do seu nascimento. Mas o texto que gostaria de chamar a atenção para o cumprimento sobrenatural no curso da história do nascimento de Jesus está em Mateus 2:1. 2:1. Esse registro é maravilhoso e nós vamos encontrar registros desse tipo por toda a Bíblia, evidenciando a historicidade bíblica. Olha o que diz Mateus 2:1. E tendo nascido Jesus, nasceu, a profecia se cumpriu em Belém da Judéia, espaço, lugar, no tempo do rei Herodes, tempo,
espaço, tempo, história. Eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. Então Jesus nasceu num lugar e nasceu num tempo determinado. História. Registro histórico bem específico onde ele nasce e no tempo e o tempo em que ele nasce. E fala no tempo do rei Herodes. Então nós temos uma data, um período e um lugar, história. Falávamos que não apenas as promessas ou as profecias acerca do nascimento de Jesus são encontradas no Antigo Testamento e cumpridas no Novo, de forma sobrenatural, porque a mensagem da Bíblia é uma mensagem sobrenatural. Nós vamos encontrar também no Antigo Testamento profecias acerca de algumas realidades vivenciadas por Jesus no pleno cumprimento do seu ministério. Eu quero chamar a atenção, em primeiro lugar, para um fato também que consta no nosso manual sobre a unção de Jesus. A unção de Jesus. Me deixe falar um pouco sobre a unção, porque tem a ver com a vida encarnada, a vida encarnada de Jesus. Nós encontramos no nosso manual, Jesus Cristo teve a unção do Espírito de Deus durante a sua humanidade. Este fato foi profetizado em Isaías 11, 1 e 2. Vamos a Isaías. Nós veremos agora uma sequência de profecias em Isaías que se cumpriram perfeitamente, integralmente na vida e ministério de Jesus. Vamos ao fato da unção. Isaías 11, 1 e 2. Nós vamos nos deter um pouco agora no livro do profeta Isaías e fazer, obviamente, a devida ponte, o devido link com o que foi prometido e de que forma se cumpriu. Isaías 11 e 2. 11, 1 e 2. Vai dizer assim, está escrito: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Repousará sobre ele, estará sobre ele. A unção do Espírito profetizada em Isaías aqui, se referindo ao ministério do Filho de Deus, ao ministério de Jesus, o cumprimento perfeito desta profecia, nós vamos encontrar em algumas passagens do Novo Testamento e nós vamos citá-las aqui. A unção do Espírito sobre a vida de Jesus. Depois a gente volta para Isaías para verificarmos outras promessas, outras profecias acerca de alguns fatos relacionados à vida de Jesus. Mas vamos falar um pouco sobre a unção que Isaías profetiza, a presença do Espírito que estaria sobre o Messias. Lucas capítulo 3, versículo 21, Lucas capítulo 3, versículo 21, nós vamos encontrar 21 e 22, este relato aqui, essa narrativa de Lucas. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. A narrativa aqui é sobre o batismo de Jesus. Agora veja o que acontece no versículo 22, o registro. E o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu,
que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Agora, percebam esta declaração de Lucas, esse registro. O Espírito Santo desceu sobre ele. E Isaías 11:2 diz: E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Tremendo, não? Outros textos sobre essa poderosa unção do Espírito que esteve sobre Jesus durante todo o seu ministério, nós encontramos, por exemplo, em Lucas, capítulo 4, verso 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. No verso 14 nós lemos: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Veja que coisa tremenda a relação do Espírito com Jesus, de Jesus com o Espírito, e esta unção e esse poder do Espírito agindo na sua vida, sobre o seu ministério. Nós vamos ler ainda no capítulo 4, citando também Isaías, a partir do versículo 18, 4, 17 em diante: E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Glória a Deus. Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Jesus fazendo uma alusão direta ao cumprimento de uma das profecias de Isaías a seu respeito. Tremendo, tremendo. Só para fecharmos essa parte que envolve a unção do Espírito profetizada e concretizada no Messias, em Jesus, nós vamos ler na Bíblia esta mensagem, essa palavra sobrenatural de Deus, no capítulo 10 de Atos, versículo 38, o que Pedro vai falar sobre a questão. Atos 10, 38, pregação de Pedro na casa de Cornélio. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém. Então, essa profecia e cumprimento relacionada ao Espírito estar sobre Jesus é algo maravilhoso e se tornou um paradigma para o cumprimento da missão de Deus na vida de cada um de nós. Ao voltar, ao retornar para o céu, estar à direita do Pai, Jesus, em Atos 1, verso 1 até o versículo 8, vai deixar uma ordem expressa aos apóstolos, dizendo que eles não se ausentassem de Jerusalém e aguardassem a promessa do Pai, que era o batismo com o Espírito Santo, para depois de revestidos de poder espiritual, aí sim, ser testemunhas dele em Jerusalém, Judeia, Samaria, Galileia, porque algumas dessas expressões não estão explícitas, mas estão implícitas em todas as partes do mundo, na Ásia, na Roma, na Europa, no Oriente. Mas o paradigma foi o mesmo que nós vimos em Jesus. O ministério de Jesus se inicia após o Espírito vir sobre ele. O ministério dos apóstolos, o cumprimento da sua missão, da missão deles, da delegação de autoridade dada a Jesus, deveria se cumprir após também, assim como Jesus, eles fossem ungidos, capacitados com poder pelo Espírito Santo. E de forma sobrenatural, isso aconteceu. Para onde nós estamos caminhando? Já perceberam? Nós estamos caminhando
para o próximo ponto do nosso manual, que é o surgimento sobrenatural da igreja, a fundação sobrenatural da igreja. Mas antes de falarmos sobre a fundação sobrenatural da igreja, o nascimento sobrenatural da igreja, nós vamos citar no livro do profeta Isaías uma passagem, não poderíamos deixar de fazer isso, Isaías 53, a partir do versículo 4. Isaías, capítulo 53, a partir do versículo 4. Nós temos aqui, queridos, um resumo, sabe, pormenorizado, bem específico, acerca do sofrimento, da morte e até da ressurreição de Jesus. Isaías 53, a partir do versículo 4 até o 12, vale a leitura. E veja a precisão profética, é o termo mais adequado. Percebam a precisão profética. Isaías 53 e 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si. Poderíamos pegar do verso 1, por que não? Poderíamos iniciar do verso 1 até o versículo 12. Percebam a precisão profética. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moídos pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Tremenda precisão profética, não? Sofrimento, vida, sofrimento, morte, ressurreição, obra, tudo especificado por Isaías e cumprido em detalhes, profetizado por Isaías e cumprido em detalhes na vida de Jesus. Queridos, assim como, veja que processo sobrenatural magnífico. Iniciamos falando sobre a criação sobrenatural,
a promessa de Deus e de que forma Deus cumpriu de forma sobrenatural essa promessa, a promessa da criação de uma nação, da nação de Israel. E como Deus preservou a nação, e a nação hoje está aí restaurada, uma das potências mundiais em termos de tecnologia, inclusive econômica e militarmente. Há promessas ainda a se cumprirem na vida de Israel, mas não cabe a nós trabalharmos esse assunto agora. E nós vimos na sequência que deste povo, desta nação, nasceu o Messias, o Salvador, que após cumprir a sua missão de forma sobrenatural, foi assunto ao céu, subiu aos céus, retornou aos céus de forma sobrenatural, para de forma sobrenatural derramar o Espírito no dia de Pentecostes sobre os apóstolos, conforme prometera. E em Pentecostes nós temos, naquele dia, com o derramar do Espírito, o nascimento sobrenatural da igreja. A igreja, ela nasce em Pentecostes. Em Mateus 16 e 18, Jesus fala da igreja como um projeto futuro. Ele diz, respondendo ou comentando a resposta que Pedro dá sobre a pessoa de Jesus, onde Pedro diz que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz, bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas. Não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai. E eu também te digo que tu és Pedro, Petros, né, no grego, pequeno fragmento de rocha, e sobre esta Petra, grande rocha, eu edificarei a minha igreja. Então Jesus fala da edificação da igreja como um projeto futuro, um projeto já existente, mas cuja fundação, o nascimento, aconteceria posteriormente, e isso aconteceu, esse nascimento, esse surgimento, ou essa fundação sobrenatural da igreja, no dia de Pentecoste, Atos capítulo 2, quando o registro do derramar do Espírito, onde os apóstolos e os discípulos de Jesus ficaram cheios desse Espírito Santo. O Espírito foi derramado, Atos 2, 1 a 4, Atos 2, 33. Jesus foi exaltado à destra de Deus e derramou, Pedro disse isto que vedes e ouvis. Atos 2 e 33 e Atos 2, 1 a 4. Na sequência também desse texto está todos os eventos ali do dia de Pentecostes, onde a igreja, ali nós temos um referencial do nascimento ou do surgimento sobrenatural da igreja através de uma ação de Jesus ainda, derramando o Espírito Santo. E ao derramar o Espírito, os discípulos que já tinham o Espírito Santo, porque em João 20 e 22, vamos ver isso é importante, é interessante ver. No Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22, João 20, 22, a Bíblia diz o seguinte: e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Em João 20, 22, o evangelista registra que Jesus assoprou sobre os discípulos e disse, recebeis o Espírito Santo. Eles receberam ali o Espírito Santo. Mas em Atos 2, eles recebem o poder, o revestimento de poder do Espírito Santo. Porque a presença do Espírito Santo na vida dos discípulos já é uma presença poderosa, porque o Espírito Santo é Deus. Mas em Atos 2, eles recebem um revestimento de poder, uma capacitação sobrenatural para
o serviço que foi evidenciado de forma sobrenatural pelo falar em outras línguas. O Espírito é derramado de forma sobrenatural, capacitando os que o receberam, os que receberam esse revestimento de poder para testemunhar de Jesus, e a evidência sobrenatural desse recebimento poderoso, desse revestimento capacitador do Espírito, é registrado por Lucas por 3 vezes de forma clara e direta, e uma vez de forma indireta, como o falar em outras línguas. É o falar em outras línguas a evidência inicial do revestimento de poder, do batismo com o Espírito Santo, capacitando os que recebem para o serviço a Deus, para testemunhar do Evangelho. Então, é nesse contexto e com esses eventos sobrenaturais, registrados sobrenaturalmente na Bíblia, a palavra sobrenatural de Deus, que nós contemplamos o surgimento da igreja. E quem forma a igreja? A igreja é formada pelos crentes que foram regenerados de forma sobrenatural. A palavra de Deus sobrenatural registra, e caminhando agora para o encerramento dessa aula, vamos amarrar os pontos. Deus faz uma promessa a Abraão, de forma sobrenatural. Essa promessa é cumprida, e a nação de Israel não apenas passa a existir, mas ela é protegida, ela é cuidada por Deus, ela é restaurada por Deus. Desta nação nasce de forma sobrenatural o Messias, o Jesus, o Salvador, não apenas de Israel, mas do mundo todo. Nasce de forma sobrenatural, as profecias se cumprem. Jesus vai falar que edificaria a sua igreja, vai falar, vai profetizar a vinda do Espírito, e em Atos 2 a profecia se cumpre. Profecia que nós já encontramos dessa vinda do Espírito, impactando, transformando a vida de crentes e capacitando-os com poder. Vamos citar isso daqui a pouco de forma mais específica, também desde o Antigo Testamento, não apenas no Novo. Então, da nação de Israel, surgida de forma sobrenatural, nasce de forma sobrenatural Jesus, o Messias, que derrama de forma sobrenatural o Espírito sobre os seus discípulos, e que de forma sobrenatural, com isso, nasce e é fundada a sua igreja, e essa igreja é composta por pessoas que de forma sobrenatural tiveram a mente iluminada para entenderem o registro inspirado da revelação. Estamos amarrando agora as 3 lições: revelação, inspiração e registro da revelação, e a iluminação do Espírito Santo, que possibilita que a gente entenda, e entendendo a palavra, possamos crer na palavra, com a graça sobrenatural de Deus operando na vida da gente, para sermos de forma sobrenatural regenerados, nos tornando novas criaturas de forma sobrenatural, e vivendo pela graça de Deus de forma sobrenatural, com a operação do Espírito em nós, produzindo o fruto do Espírito Santo. O registro sobrenatural da profecia de Deus, que é sobrenatural, e do seu cumprimento sobrenatural, está na Bíblia. Então, para encerrarmos essa aula, essa igreja fundada, nascida no dia de Pentecostes, ela é composta por pessoas que receberam o Espírito Santo, que foram regeneradas. A promessa dessa vinda do Espírito que habitaria no coração das pessoas está no Antigo Testamento, em livros como Jeremias, capítulo 31, versos 33 e 34, promessa da vinda do Espírito. Ezequiel, capítulo 11, versículo 19 e 20. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27.
Jesus, por várias vezes, nos capítulos 14, 15 e 16 de João, fala da vinda do Consolador. Ele diz que se ele não for, o Consolador não pode vir. Ele sopra o Espírito, registrado em João 20, 22, e os apóstolos recebem o Espírito. E agora, cada membro individual da Igreja de Jesus, com alguém que nasceu de novo, João 3, 5 e 7, são agora novas criaturas, 2 Coríntios 5, 17. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. O sobrenatural de Deus, a mensagem bíblica, a palavra sobrenatural de Deus, a Bíblia, ela continua agindo, produzindo efeitos sobrenaturais. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus sobrenatural em forma de escritura contém profecias que de forma sobrenatural foram registradas, de forma sobrenatural se cumpriram, e outras ainda estão se cumprindo e se cumprirão conforme a palavra de Deus. Concluímos dessa forma a nossa terceira lição, é a nossa primeira unidade, com essas abordagens e visões acerca da Bíblia, a palavra de Deus. E é sobre Bíblia que ainda vamos continuar falando na unidade 2, que se inicia com a nossa próxima aula, onde falaremos sobre a fidedignidade da Bíblia. Essa unidade 1, nós tratamos sobre a origem da Bíblia, ênfase na revelação, na inspiração, na iluminação, no sobrenatural, na realidade sobrenatural da palavra, em todas essas questões. A Bíblia não é, a palavra de Deus não é criação humana, não é invenção humana, é Deus inspirando homens para registrar a revelação. Ela tem origem em Deus e é mediada por homens. Mas depois que estudamos agora na unidade 1 a origem da Bíblia, nós estudaremos na unidade 2, se o Senhor assim nos permitir, sobre a fidedignidade da Bíblia. Já vimos, quase que como uma introdução, vendo essa fidedignidade da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, através das evidências do cumprimento das profecias nela registradas. Então, vamos avançando no nosso estudo de Bibliologia 2. O Senhor continue abençoando a cada um de vocês. E até a próxima aula, se Ele assim nos permitir. Um grande abraço e fique com a paz do Senhor Jesus.